Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o pouso do homem na Lua. Será que ele realmente aconteceu? Será que tem alguma coisa aí que a gente não ficou sabendo? Mas antes de eu começar esse vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, pra ajudar a gente a aumentar o nosso engajamento e também deixar o like de vocês aqui embaixo, que ajuda o YouTube a divulgar nosso vídeo pra mais pessoas. Lembrando que as redes sociais da Punkfy, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. E é isso, vamos começar a falar então dessa grande polêmica que aconteceu há tantos anos atrás, mas até hoje rende assunto. Em 20 de junho de 1969, o Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua, depois de viajar da Terra até lá na icônica missão Apollo 11. Porém, desde essa época, muitas pessoas especulam se o pouso foi real ou uma tentativa de impressionar o mundo e vencer a corrida espacial. A corrida espacial nada mais era do que uma disputa entre os americanos e os soviéticos para descobrir quem que ia dar os primeiros grandes avanços na exploração espacial, sendo que um dos principais objetivos de ambos os lados e que estava exigindo aí muitos investimentos e muitas noites sem sono, era justamente chegar na Lua. Essa briga aí, que durou de 1957 até 1975, gerou, claro, muitos progressos tecnológicos, né, porque muitos testes, experiências e cálculos foram feitos nessa época, gerou também algumas tragédias, né, com alguns experimentos que não deram certo, e é claro, gerou essa grande polêmica aí do pouso dos Estados Unidos na Lua. Pensando por um lado, sim, faria sentido os Estados Unidos inventarem esse pouso na Lua, mesmo que eles não tivessem conseguido ir, já que isso ia ser uma carta muito boa para eles usarem contra os soviéticos, né? Principalmente porque a União Soviética naquela época estava tentando conseguir a mesma coisa. Além disso, isso também daria bastante crédito para os Estados Unidos como uma grande potência tecnológica mundialmente na época ali da Guerra Fria, que também estava rolando nesse momento. Porém, muitos estudiosos já se debruçaram sobre esse assunto durante muito tempo e eles têm uma opinião bem diferente. Um dos principais argumentos contra essa encenação do pouso do homem na Lua seria o valor que isso custaria. Porque a gente não está falando unicamente de fazer a decolagem de um foguete, né, que isso de fato aconteceu, todo mundo assistiu na televisão e tal, que já é um procedimento muito, muito caro de ser feito, mas existem também todos os registros de cálculos feitos na época para que esse lançamento fosse possível e projetos também meticulosos aí com todas as medidas do foguete. Para um lançamento como esse acontecer, são necessárias muitas horas de dedicação, muitas pessoas envolvidas, muitos e muitos milhões, às vezes bilhões de dólares investidos, e registros de que todos esses esforços e todos esses investimentos também foram feitos, existem. Então, se o objetivo era fazer esse lançamento mesmo que não chegasse na Lua, ou já com a intenção de não chegar na Lua, ainda assim eles precisariam forjar todo o planejamento dessa missão, que levou anos e anos e anos. Inclusive, eu já vi alguns estudiosos dizendo que com a tecnologia que se tinha naquela época e com todos os cálculos que foram feitos para esses documentos serem gerados, daria muito menos trabalho eles de fato terem ido à Lua do que forjado toda essa trajetória até lá. Inclusive, existem pessoas que acreditam que sim, o foguete foi lançado e que esses documentos não foram forjados, mas que ele não foi lançado para chegar até a Lua, que ele unicamente entrou em órbita na Terra, passou um tempo ali em órbita e depois retornou, e enquanto ele estava orbitando, imagens falsas foram divulgadas aí ao redor do mundo. E então a gente chega aí na questão das imagens falsas, né, dos vídeos e das fotos que foram feitas na Lua e que acabaram levantando muitas suspeitas e muitos questionamentos ao longo da história, mesmo que muitas pessoas já tenham dado algumas soluções que, na minha opinião, são bem plausíveis para esses questionamentos. Uma das principais dúvidas que as pessoas ficaram quando viram as primeiras fotos e filmagens que foram feitas na Lua foi em relação à ausência de estrelas e planetas no fundo da imagem, né? A gente tem essa ideia quando a gente fala de espaço, daquele céu muito estrelado e vários planetas, etc. Só que vamos começar que a gente tá falando aí de câmeras lá dos anos 60, tá? Então já não dá muito pra gente fazer um comparativo com a tecnologia de hoje em dia. E mesmo hoje em dia, é bem provável que a mesma coisa acontecesse. De acordo com fotógrafos, o que basicamente aconteceu e fez com que o fundo da imagem ficasse todo preto e parecesse um pouco um estúdio, estava ligado ao fato de que naquele momento era dia na Lua, ou seja, o Sol estava incidindo sobre aquele espaço da Lua onde eles estavam. O que acontecia? Como a roupa deles era toda branca e o solo da Lua também é de uma cor mais clara, isso obrigou quem estava operando a câmera naquele momento a diminuir a captação de luz dela, porque dessa forma esses objetos que estavam recebendo luz diretamente, eles não estourariam, não ficaria aquele branco borrado que não tem definição nenhuma. Para que
que a gente evite esse efeito, a gente precisa diminuir a captação de luz da imagem, né? E como as estrelas e os planetas no fundo tinham uma luminosidade muito menor do que desses objetos que estavam ali em primeiro plano, recebendo a luz diretamente, eles acabaram sumindo na imagem. Tanto que olhando ali no fundo das imagens, a gente consegue ver o planeta Terra, né? Porque mesmo com essa diminuição de captação de luz, o planeta Terra ainda estava muito próximo e muito mais iluminado que qualquer um desses outros astros. Então ele acabou, mesmo com essa diminuição de luz, aparecendo ali no fundo, mas de fato os outros astros não teriam luz o suficiente para poder disputar com esses objetos que eram o foco da foto, né? Que era a galera ali andando na Lua. Um outro questionamento bem comum é sobre as marcas de pegada que foram deixadas pelos astronautas na Lua. O que aconteceu é que esses uniformes que eles usaram nessa missão, né, viraram elementos muito emblemáticos da história da astronomia e acabaram sendo expostos em museus, em exposições, e muita gente atestou que a sola da bota desses uniformes era diferente daquela sola da pegada. Mas a NASA já explicou isso e o que aconteceu é que, como esse uniforme era usado durante toda a missão e ela não era toda no solo da Lua, né, era um momento bem pequeno que eles iam de fato sair da nave, chegar na Lua e precisar andar ali naquele solo de areia da Lua, o uniforme tinha algumas partes removíveis para que ele fosse eficiente em todos os momentos da missão. Então aquela bota com aquelas travas para poder andar naquele solo arenoso, ela não era necessária em vários outros momentos da missão. Então, na verdade, aquilo era uma capa que era colocada na bota e que foi colocada justamente no momento que eles iam pisar na Lua. Assim que eles voltaram para a aeronave, eles não precisavam mais usar aquela capa e eles removiam. E é justamente por isso que, caso um dia vocês vejam esses uniformes expostos em algum lugar, não sei se eles ainda estão, é por isso que a sola deles é lisa, porque pro restante da missão e pros outros momentos em que eles precisavam usar aquele uniforme, não era necessário ter aquele tipo de sola. Um outro questionamento também bem comum é em relação ao vento que atinge a bandeira dos Estados Unidos nas filmagens que foram feitas lá na Lua. Muitas pessoas questionaram o fato de que, se na Lua não tem vento, como é que aquela bandeira está se mexendo? E de fato na Lua não tem vento, mas a questão é que a bandeira também não está se mexendo por conta de vento nenhum. É bem perceptível nos vídeos que foram feitos que todos os momentos em que a gente vê a bandeira se mexendo são nos momentos em que algum dos astronautas está manipulando ela. Então no momento que ele vai encaixar ela, que ele ajeita ela ali no chão e etc, ele está produzindo movimentos na bandeira. E é claro que a parte de pano ali da bandeira, né, não, o que não é a haste, a bandeira em si, né, porque a haste e a bandeira, isso. A bandeira acaba se mexendo, mas por conta dos movimentos que ele está fazendo na haste. Um dado bem curioso é que apenas 12 pessoas andaram na Lua até hoje. Todos eles homens e todos eles americanos. E a última vez que isso aconteceu foi na missão Apollo 17, em 1972. Só para vocês terem uma noção do quão comum é duvidar se o pouso na Lua foi verdade ou não, no Reino Unido, cerca de 52% da população acredita que foi falso, baseado numa pesquisa de 2019. Não sei se esses dados se atualizaram de forma tão considerável até hoje, mas isso era mais da metade da população. E assim, em 2019, a gente não teve muitas informações novas sobre esse caso desde lá, então acredito que seja bem parecido. Um dos argumentos que eu concordo que pesa a favor de quem acredita que foi um pouso falso é que, de um lado, a gente tinha a União Soviética nunca tendo conseguido nem chegar perto de pousar na Lua, e do outro a gente tinha os Estados Unidos, que fez 6 pousos na Lua em cerca de 3 anos e meio. Então assim, como que duas inteligências que estavam trabalhando tão arduamente em cima do mesmo projeto conseguiram resultados tão absurdamente diferentes? E também, desde 72, nunca mais foi feita nenhuma missão para a Lua. O que eu também já vi alguns argumentos, e que particularmente eu compro bastante eles, de que não tinha mais motivo para investir tanto dinheiro em fazer um 7º pouso na Lua, uma vez que tudo que eles queriam averiguar sobre esse satélite já tinha sido averiguado. Mais um argumento que rola bastante é de que talvez os Estados Unidos tivessem descoberto que era impossível pousar realmente na Lua, e que, como eles fizeram essa descoberta, eles decidiram inventar esse pouso só para meio que dar uma calada de boca ali na União Soviética e todo mundo acreditar que eles estavam na frente na corrida espacial. Eu particularmente não compro muito isso, mas eu já vi algumas pessoas falando sobre. Outra questão que as pessoas levantam bastante também era sobre, embaixo de onde estaria o propulsor daquela cápsula que levou eles até a Lua, não ter uma cratera, né, como se ela não tivesse pousado ali. Porém, a NASA também deu uma declaração falando sobre isso, dizendo que foi um erro de cálculo deles mesmo. Eles não tinham noção de que a pressão na Lua ia ser tão baixa quanto ela era. Então eles imaginaram que essa cratera seria criada, mas com os dados que foram coletados durante a missão, eles entenderam por que não foi criado, e por isso que não tem nas fotos essa marca da cratera, porque realmente isso não acontece pelas condições da Lua. E por último, um argumento que eu achei bem engraçado, porque ele meio que já foi comprovado, mas as pessoas ainda insistem bastante nele, que é por que não é possível a gente ver nenhum dos equipamentos que a NASA deixou na Lua. Porque de fato muita coisa foi deixada lá, né, durante essas 6 missões que foram feitas para o solo da Lua. Porém, o modo como as pessoas meio que comprovaram que não era possível ver esses objetos era observando através de alguns equipamentos aqui da Terra mesmo, que não tinham de fato definição e não conseguiam aproximar o suficiente a imagem da Lua para que a gente conseguisse ver objetos tão pequenos como
como esses deixados na Lua. Só que não tem muito tempo que a NASA mandou uma sonda para poder orbitar a Lua e tirar algumas fotos ali, meio que mapear o solo inteiro da Lua, e nesse mapeamento que eles fizeram aparecem esses objetos que foram deixados pelos astronautas nas missões, mas aí a galera começou a dizer que era Photoshop. Então assim, eu acho que no final das contas, talvez essa discussão nunca acabe, e sinceramente eu não culpo muito nenhum dos dois lados, porque de fato o cenário ali da corrida espacial e o cenário da Guerra Fria justificariam talvez os Estados Unidos terem inventado alguma coisa assim, e talvez tentar manter a mentira até hoje. E por outro lado, a gente tem a questão de que se a gente não confia na galera que faz praticamente todas as pesquisas aeroespaciais de muita relevância do mundo e que, né, guiam muitas das decisões que a gente toma aqui na Terra também, se a gente não acredita em nada que eles falam e acha que tudo que eles falam também é uma grande conspiração, a gente acaba ficando meio confuso em relação a que fontes de informação a gente pode consultar. Então eu queria saber de que lado dessa discussão você tá. Você acredita que realmente a gente chegou na Lua? Você acha que foi tudo inventado? Ou você também não sabe se decidir sobre o assunto? Não esquece de deixar aqui embaixo qual a sua opinião sobre essa grande polêmica. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Deixarem o like de vocês aqui no vídeo também. Lembrando que as redes sociais da PunkFi estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.